Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa quarta e última aula da disciplina de Neurofisiologia e Aprendizagem. E aí, foi muito caminhado aí, né, no decorrer das semanas, muitos conteúdos, muita coisa bacana. E já dando um spoiler, essa aula está fantástica. Quem conferiu o seu ambiente de estudo já viu que os slides já estão disponíveis. O professor vai falar bastante hoje sobre a anamnese, trazer um olhar bem mais aprofundado dentro da neuro, né? Falando sobre a anamnese, então está muito legal. Não deixe de conferir e fique conosco até o final. Embora seja a nossa última aula, se você ficar com dúvidas, pode colocar no chat do fórum que nós vamos estar respondendo as suas dúvidas de conteúdo por lá depois, tá bom? Pessoal, antes de passar, só mais 2 recadinhos. A aula vai ficar gravada e tem atividade encerrando. Então, para quem ainda não viu, dá uma conferida, realize essas atividades com antecedência, assista o vídeo explicativo que o professor gravou com tanto carinho, explicando certinho, passo a passo, para você realizar a atividade. Não deixa para a última hora, para dar tempo de vocês realizarem, ficarem tranquilos. Então, não perca tempo. Estude, se organize, faça tudo com antecedência para que dê tudo certo e vocês consigam uma ótima nota no final. Nossos recadinhos por hoje são esses. Vou deixar vocês com o professor Rafael, com a Jéssica e volto no final da aula. Professor, é com você e desejo ótima aula a todos vocês. Até mais, pessoal! Olá, pessoal, tudo bem? É com muito pesar que eu confirmo, né? Infelizmente, é o nosso último encontro, né? Ao longo desse pouco mais de um mês que nós convivemos. E o que eu reservei para esse último encontro? Um assunto extremamente importante para qualquer ambiente que a gente esteja falando quando eu vou lidar com o outro, principalmente se vai existir algum processo, alguma forma de intervenção entre eu, um profissional, e o outro, alguém, seja ele o meu paciente numa clínica de qualquer tipo, seja ele o meu aluno no ensino regular, ou seja esse indivíduo o meu aluno na educação especial, certo? Naquele ambiente escolar diferenciado, que eu vou ter que trabalhar com ele para auxiliar esse aluno a superar essas dificuldades e sempre pensando nisso, que, em última instância, a educação especial ela tem como principal função auxiliar o aluno a alcançar o desenvolvimento compatível com a faixa etária, com os outros indivíduos do mesmo grupo com que ele convive, né? Então, ele alcance os mesmos marcos de desenvolvimento esperado para aquele indivíduo. Então, é extremamente importante que, na hora que eu vá lidar com isso, eu tenha o máximo de informações possível a respeito desse aluno, tanto quanto a sua história de vida enquanto biologia, a sua história de vida enquanto um ambiente social, privado, dentro de casa, a comunidade em que ele vive e o ambiente escolar que ele está e, obviamente, e é muito comum, aliás, é praticamente 100% presente, né, a interação, o convívio dele com os clínicos, os médicos, que vão estar dando suporte, fazendo os laudos, né, como subsídios para vocês, subsídios para nós, podermos adequarmos e estruturarmos tanto a nossa metodologia de intervenção, quanto as estratégias e recursos de intervenção que a gente vai fazer. Então, esse procedimento, né, recebe um nome genérico que se aplica a qualquer um desses ambientes que eu esteja falando entre eu em intervenção com outro indivíduo. Repetindo, no ambiente clínico de qualquer tipo de clínica, no ambiente escolar de qualquer tipo de ambiente escolar, certo? No ambiente, até inclusive, quando eu estiver falando numa catequese dentro de uma determinada profissão religiosa,
em que exista esse preparo do indivíduo para ele exercer todas as competências que aquela religião prevê. Vejam, não existe ambiente. Então, eu não aceito, por exemplo, que um professor ele entre numa sala de aula no primeiro dia e comece a dar aula. Uma sala de ensino regular. E ele simplesmente vai descobrindo algumas características, algumas qualidades, alguns problemas dos alunos no convívio. Enquanto isso, o tempo está passando e o rendimento desses alunos pode estar extremamente comprometido pelo seu desconhecimento desse aluno. Então, veja o quanto é importante. Então, essa definição que está aqui quadradinha da anamnese, eu poderia dizer que é algo universal, né? Que é utilizado. Beleza? Então, quais são os quatro aspectos, grupos de aspectos né, que a gente tem que pensar, então, dentro da anamnese? Né? Sobre o que você vai perguntar, sobre o que você quer saber. Primeira coisa, né? A parte biológica, desde o momento que a sua mãe, meu aluno, meu paciente, ficou grávida. Certo? Então, vai saber o que aconteceu na gestação, né? O que aconteceu durante e logo pós-parto, então, durante o parto e nos eventos neonatais. Muitas vezes, as pessoas ficam até indignadas, eu estava comentando há pouco, né? Nossa, por que tem que perguntar esse tipo de coisa? Quanta invasão de privacidade está acontecendo aqui? Não, não é invasão de privacidade. Eu tenho que saber sobre doenças, certo? Se ele teve algum tipo de doença grave, se teve algum tipo, teve ou tem, né, que seja crônica, por exemplo, doenças comuns, resfriados repetitivos, otites repetitivas, laringites, amidalites repetitivas, por exemplo, né? O quanto tudo isso esteve presente ou está presente na vida dele, né? Problemas psicossomáticos, né? De ordem psicológica, de ordem de relacionamento, fragilidades físicas, né? Se ele tem alguma limitação física, se ele tem uma deficiência motora de qualquer tipo. E quando eu falo de deficiência motora, nós não podemos pensar exclusivamente na capacidade de locomoção ou de movimentar os nossos membros. Temos que lembrar que motricidade envolve a fala, envolve a linguagem, envolve a escrita. Então, muitas vezes, aparentemente, né, por que ele não é cadeirante, não é nada, ele não usa muleta nem bengala, porque tem que pensar. Mas, de repente, ele tem um distúrbio de linguagem e pode ser um problema neuromotor. Gente, né, num dado momento, nós já falamos sobre isso, vocês vão lembrar das aulas passadas, tá? E todos os marcos de desenvolvimento, certo? Desenvolvimento motor, vamos ter que perguntar sobre desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento de hábitos, o que são os desenvolvimento de hábitos? Todo o processo até ele adquirir a autonomia, a independência, enquanto cuidar de si, não é só isso, certo? E, finalmente, aquilo que interessa quando eu estou falando agora no ambiente educacional, certo? Que seria a capacidade de aprender enquanto um processo formal, que é chamado de aprendizagem sistemática. E a aprendizagem assistemática, que é social, é o aprender a conviver, a interagir, né, a trabalhar em grupo, a desenvolver, por exemplo, jogar uma determinada prática esportiva em grupo, que depende da cooperação. Tudo isso são coisas que nós vamos ter que perguntar e que tem um porquê neurofisiológico, neuropatológico por trás. Então, a cada momento das slides seguintes, né, vocês vão ver questionamentos que vão estar presentes em praticamente toda e qualquer anamnese que vocês forem procurar na internet, que foi feita com rigor, com critério. Certo? Tem muitos aspectos aí que eu modifiquei, ou que eu acrescentei, ou até que eu suprimi, por questão, muitas vezes, de uma repetição não aparente e desnecessária, ou uma omissão aparentemente não necessária, que eu entendo que neurofisiologicamente ela seja importante para o sucesso desse processo, onde eu vou estar interagindo com o meu aluno-paciente dentro da educação especial. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eles vão fazer, obviamente, é olhar a identificação. Aqui tem coisas extremamente óbvias, né? Algumas coisas, inclusive, nem
nem precisariam ser preenchidas, dependendo se ele vai ter, por exemplo, né, um ensino regular e um contraturno com outro professor. Então, aí entra a história do professor de sala. Né? O ano, nível, isso é importante você saber. Né? Primeira coisa que foi lá, data de nascimento e qual série, qual ano que ele está. Aí você já tem a primeira informação. Ele está no fluxo normal ou ele está fora, precisando de correção de fluxo? O que quer dizer isso? Não sei se todo mundo lembra, tem ciência, né? Correção de fluxo é quando ele está com 9 anos e ainda está fazendo o segundo ano do Fundamental 1, por exemplo. Então, inclusive, existe um programa para a correção de fluxo. Mas aqui você já começa a ter uma ideia do aluno que você tem na tua frente. Opa, esse aluno está aqui como aluno de educação especial do segundo ano, mas já está com 11 anos. Aqui você já começa a fazer uma avaliação, certo? Obviamente, período de turno é importante, porque em dado momento, nós já falamos isso, né? O aluno, dependendo da idade, ele tem, não sei se vocês vão lembrar, né, aquilo que a gente chama, por exemplo, de vespertinidade da adolescência. Então, existe uma tendência do aluno ser mais vespertino quando ele está entrando na puberdade, nesse intervalo. E se, de repente, ele está nessa faixa etária, né, e, por exemplo, mas por uma série de circunstâncias, né, ele está estudando de manhã, fala, eu tenho um complicador a mais aqui, certo? Nome de pai e de mãe, sem problema nenhum. Agora, por que eu faço questão e não está em quase nenhuma ficha de anamnese, idade dos pais? Por que isso é importante? Bom, a idade da mãe já dá uma ideia, porque é um conhecimento, é uma preocupação muito antiga da mulher preocupada em ter os filhos o mais jovem possível, né? Aquela famosa idade entre 20 e 35 anos. Por quê? Porque todo mundo sabe, isso já há décadas, há quase um século que se sabe, que à medida que a idade materna vai aumentando, começa a aumentar o risco de ocorrer uma série de problemas, de anormalidades ou de complicações genéticas, bioquímicas, certo? Metabólicas, na criança que está sendo formada. Por quê? Lembram disso? Porque a mamãe, ela tem... Olha, uma coisa que quase ninguém lembra, né? Acho que eu nem falei isso no passado. A sua mãe tem o seu óvulo, o óvulo que deu origem de você, desde o momento em que você estava, que a sua mãe estava na barriga da sua avó. Então, olha que coisa legal. Você, enquanto um óvulo, já era um óvulo vivo, entre aspas, quando a sua mãe era um embriãozinho dentro do útero da sua vovó. Olha que coisa bonita de se olhar. Então, o óvulo, ele não vai se renovando, sendo trocado por novos óvulos à medida que o tempo vai passando, certo? Então, isso realmente é um problema que aumenta a predisposição, para vocês terem uma ideia, já está comprovado que, à medida que aumenta a idade materna, né, a mulher, a partir dos 45 anos, a probabilidade dela gerar uma criança com síndrome de Down é 1 para 16. Enquanto que aos 20 anos é de 2 para 1000. Veja, sempre tem a possibilidade. Não quer dizer que a mãe jovem não vai gerar um filho com síndrome de Down. Mas a probabilidade é de 2. Então, muitas vezes você fala assim, não, isso não tem nada a ver. Minha tia, com 40 anos, teve um filho normal, a minha prima, com 26 anos, teve um filho Down. Pô, probabilidade é probabilidade. Todo mundo tem chance de ganhar na Mega Sena. Só que é de 1 para 50 milhões. Mas para aquele indivíduo que numa inveja danada, que ganhou, para ele a probabilidade foi 100%. Então, isso daí todo mundo sabe. Só que, como o pai produz espermatozoides e renova seu estoque de espermatozoide a cada 60 a 70 dias, isso demorou muito para chamar a atenção da ciência, certo? E hoje está mais do que comprovado, isso e tem o quê? Tem uns 10, 15 anos que isso daí se confirmou, né? Que a idade paterna, a partir dos 45 anos, aumenta a probabilidade, e de uma maneira extremamente importante, de filhos com TEA, com transtorno do espectro autista, com TDAH e com algum grau de TDI.
né? Que é o transtorno de desenvolvimento intelectual. Então, vejam, a idade do pai e da mãe já dá informações para vocês, né, de algumas possibilidades do aluno. Se ele já está ali indo para a educação especial, é óbvio que ele não está ali de alegre. É porque existe algum problema que trouxe ele até aí. Então, ao vocês olharem a idade de pai e de mãe, vocês já começam a ter algum tipo de possíveis respostas, né? Porque a gente que convive com isso há muitos e muitos anos, só 40 anos, só 42, né? Dando supervisão, aconselhamento, treinamento, né? A pergunta que a gente vai ouvir, vocês, enquanto educadores especiais, vão ouvir lá, né? É uma pergunta que dói na alma, dói no coração, ó, o desespero do pai e da mãe, e olha para você e pergunta, escuta, mas meu filho, minha filha, assim, a culpa é minha? Tá? É uma coisa muito complicada lidar com isso, né? Tem que estar muito cuidado. Então, aí vem entender, então, a importância de você saber a idade dos pais, né? Tem irmãos? Sim ou não? Por que isso é importante? Aí entra a psicologia, principalmente, certo? Filhos únicos têm toda uma educação, um desenvolvimento, está comprovado, diferente de filhos onde tem irmãos presentes, certo? E mais importante, é tudo irmão menino? É tudo irmão menina? Né? Ou tem alguns meninos, algumas meninas, então é uma irmandade de ambos os sexos? Ou, por exemplo, lá em casa nós somos só meninos, lá em casa nós somos 2, 3 irmãos meninos. Não, lá tem uma menina e 2 meninos, e assim por diante. Isso é muito importante. Muito importante porque, com consequência na socialização lá dentro, no ambiente escolar, na interação com indivíduos, na hora de lidar com igualdade nos diferentes sexos, e não nos 2 sexos, mas nos diferentes sexos, né? Que hoje está mais do que comprovado que não existem só 2 sexos, certo? Então, é importante você saber já esse aspecto do ambiente do meu aluno. E é óbvio, ele tem necessidade de algum atendimento especializado, certo? Se ele tem, vai identificar, ele precisa de TICs, né? Ele precisa de tecnologia de informação e comunicação, ou, por exemplo, ele precisa de suporte para apoio, para poder segurar lápis, pincel, alguma coisa, né? Ele precisa de encosto adequado para manter a postura da coluna, certo? E assim por diante. Então, é muito importante, porque você lá na escola de educação especial vai ter que estar preparado para dar diferentes tipos de suporte, certo? Ele precisa de PAE, né, do professor especializado em atendimento. Então, por exemplo, ele precisa de estar lá com a Jéssica de lado, lá fazendo toda a tradução, toda a interpretação, para esse aluno poder assistir tua aula, né? Considerando que você não necessariamente tem que ter formação em Libras, por exemplo, né? Você vai ser uma educação especial e não é em Libras. Existe até uma formação específica para isso. Mas um aluno com surdez, em diferentes graus, ele pode precisar de Libras e no ambiente onde o professor, ele é especialista em educação especial, mas não é capacitado em tradução e intérprete de língua de sinais. Então, é muito importante. Quantas pessoas moram na casa? Por que pergunta isso? Já não falou quem é o pai, se tem irmãos, o quê? Gente, quem conhece periferia, quem conhece comunidades pobres, é pai, mãe, filhos, primo, sobrinho, cunhado, vô, vó, pode ter todo e qualquer tipo de gente com algum ou nenhum grau de parentesco convivendo no ambiente. Então, ao você perguntar isso aqui, ó, você está fazendo algumas perguntas que têm muita subjetividade e que você não precisa fazer uma pergunta direta. Certo? Entenderam a diferença? Não é só somar quantos irmãos, pai e mãe, a mãe, o pai não morreu, coisa que vale, mas nós somos 5. Não. Dependendo do ambiente que a pessoa vem, né, numa casa onde poderia morar pai, mãe e 2 filhos, pode estar morando 6, 7, 8 pessoas ali dentro. Com ou sem relação de parentesco, sanguíneo ou não. Isso é muito importante no momento que vocês vão. Segue o féretro. Então, aí entra a parte do material que vocês vão ter que receber, que é importante, que vocês não estão ali para fechar diagnóstico. Na realidade, vocês estão ali para se apoiar, para ter suporte de orientação em cima de diagnóstico e de relatórios pedagógicos.
Eu digo que sempre quem vai para a educação especial, ele precisa de um xizinho nesses dois campos. Ele precisa vir com um diagnóstico e com um relatório pedagógico. O diagnóstico vai falar a parte clínica. O relatório pedagógico vai dizer qual é a realidade dele no ambiente escolar, enquanto rendimento, enquanto capacidade, enquanto deficiências e assim por diante. Certo? E se ele tem ou não tem acompanhamento clínico. Isso é muito importante. Por quê? Porque se ele tem algum acompanhamento clínico, significa que ele pode estar sujeito a ter algum tipo de problema clínico no ambiente escolar. Então, a primeira pergunta que vem, ele tem convulsões? Ou seja, ele tem quadros que podem ter epilepsia? Então, dependendo do grau, por exemplo, do autismo severo, dependendo do síndrome de Down e uma série, síndrome de Rett, uma série de síndromes, né, em que pode estar presente convulsões epiléticas. E isso é muito importante, certo? Para saber se tem, se faz uso de medicação. Por que é importante saber? Porque vocês vão ter que dar um feedback clínico. Se ele, olha bem, ele está tendo convulsões, tem sim, né? Falar, ele volta e meia, ele tem convulsão. Ah, tá, toma remédio, toma. O que ele está tomando? Vocês têm que fazer a devolutiva, falar para a mãe, pai, ó, leva isso aqui, então é importante falar lá para o clínico, né, que ele está tendo convulsões, né? Então, o que o médico vai ter que fazer, o neurologista ou o neuropediatra? Ele vai fazer, se ele vê que ele já está medicado, vai confirmar, porque você vai perguntar, mas ele está tomando a medicação? Porque existe, vocês vão ver que é muito comum vocês receberem pai, mãe, ele teve diagnóstico disso, o médico receitou, mas eu não vou dar não, porque eu fiquei sabendo que esse remédio faz isso, que esse remédio faz aquilo. Isso daí vai chover com vocês. Essa é a realidade que vocês vão encontrar, né? Então, ao saber quais as medicações, né, e é importante vocês fazerem essa devolutiva e falar, leva uma cópia disso lá para o neurologista. E se tem convulsões? Vocês vão ter que intervir. Então, aí entra um monte de crendices e de lendas, tá? Que é aqui que eu vou entrar de novo com a neurociência para vocês, com a neuroclínica, tá? Para vocês terem uma ideia, epilepsia, que é o termo clínico para isso, é a palavra que é derivada do grego, que se pronuncia, você não vai conseguir traduzir, Jéssica, que é grego, né? Epilanvelai, né? Mas depois eu escrevo epilanvelai, pelo menos é uma maneira de pronunciar que se aproxima, certo? Que a tradução disso daí significa ser possuído, literalmente. Então, o que é? Possessão demoníaca. Tanto é que a Bíblia tem pelo menos 5 citações diretas de possessões demoníacas por epilepsia, certo? Então, tem muita crendice, né? Entre outras coisas, e a mais importante aqui para vocês, que eu quero alertar, certo? Que não sei se em algum momento isso foi discutido com vocês, eu não me lembro de ter falado sobre isso com vocês nas aulas anteriores, o que não fazer e o que fazer quando estiverem na presença de um paciente, de um aluno tendo crise epilética. Primeira coisa, o não fazer, o mais importante, é não tentar, de qualquer forma, fazer qualquer tipo de contenção das crises. Segurar, travar, muito menos pelo amor dos vossos filhinhos, meu povo. Tentar colocar alguma coisa na boca, uma técnica que já está ensinando por aí nas internets, pegar um lenço, abrir a boca, enfiar, segurar a língua e puxar a língua para não deixar... Isso não existe, é lenda e é um perigo danado, porque ele tem crises de contração, que essas crises são chamadas de tônico-clônico, onde ele faz um fechamento da boca, que o poder, a força puntiforme de uma mordida pode passar de 400 quilos. Então eu falo, você vai enfiar a mão na boca para tentar segurar a língua, uma coisa que não tem que fazer, essa mordida de 400 quilos pode te amputar o dedo e ele morrer sufocado com o teu toco de dedo. E você vai ser indiciado por homicídio culposo, sem intenção de matar. Percebe? Deixando o lado, meio que humor negro de lado isso, mas é um risco sim, não se faz. Então o que você tem que fazer? Dar conforto, coloca a pessoa de lado para que
toda aquela secreção salivar escorra, ou é sangue que possa estar saindo, porque ele pode morder a língua, pode morder a bochecha, e vocês sabem que essas mordidas na mucosa oral e da língua faz uma sangreira danada que assusta. O que ele não pode ficar de costas é aspirar isso. Aí que é o perigo. Percebe? Então, coloca de lado, dá um suporte para não bater cabeça, fala baixinho, conversa com suavidade, acalmar, embora ele esteja inconsciente. Quando ele voltar, essa pessoa vai voltar desorientada. Então, é muito importante que você fale com calma, que você oriente, certo? Fala, calma, a gente está aqui para te ajudar, está tudo bem. Vai acalmando a pessoa. Aí, se ela dormir, deixa dormir. Não vamos confundir o sono pós-crise epilética com a sonolência após uma pancada violenta na cabeça. São coisas diferentes. Tá ok, gente? Então, se ele dá uma pancada muito grande, faz um traumatismo crânioencefálico severo, e depois, mesmo que ele desmaie e volte, ou depois, mesmo que ele não desmaie, ele começa a ficar com sonolência, ficar meio zonzo, emergência médica. Repito, emergência médica. Essa criança precisa imediatamente de suporte. O sono, depois de uma convulsão, ele é reparador. É um cérebro que fez um esforço enorme e está precisando descansar. Entenderam a diferença, gente? Tá? Então, tem convênio médico ou não tem? Isso tudo é pergunta para facilitar o encaminhamento, se houver uma necessidade. Certo? Ele vai regularmente ao médico? Por que eu pergunto isso, né? Para ver se ele tem um suporte. Ele toma medicação. A última vez que ele foi no neuropediatra faz 5 anos, faz 3 anos. Opa. Certo? Vocês sabem que vocês têm o poder e a obrigação de, quando vocês verem, o que vocês vão estar olhando aqui? Suporte ou negligência. E se vocês veem negligência, é uma obrigação profissional acionar conselho. Percebe, gente? Isso daí é mais do que patente no compromisso nosso enquanto docente, mesmo do ensino regular, certo? Obviamente, ele tem uma necessidade auditiva, uma necessidade de comunicação, visual, locomoção, cognitiva. Por que isso é importante? Porque isso aqui vai orientar o tipo de suporte que você vai ter que trazer, uma Jéssica da vida para ajudar, certo? Um andador, percebe? Ou vai precisar de tecnologia, de informação e comunicação, suporte didático-pedagógico. Tudo bem, gente? Textos com cores e tamanhos diferentes, se ele tem limitações visuais. Vocês vão ver que quem tem um grau profundo de cegueira, de déficit visual, ele tem algumas cores que você não deve trabalhar com eles, que criam uma bagunça danada, por coitada da pessoa. Então, tudo isso você tem que ter como informação. Certo? Condições de nascimento. Por quê? Porque isso aqui, gente, cria predisposições para desenvolver uma série de necessidades especiais no indivíduo. Então, o parto foi normal, foi cesariana, né? Duração da gestação, por que é normal? Porque, geralmente, né, a cesariana, ela pressupõe ou uma programação voluntária das mães, ou uma necessidade de acelerar o parto e não esperar o tempo normal decorrido, que é de 37 a 42 semanas. Vocês aqui não vão mais falar em 6, 7, 8, 9 meses, não, tá, gente? Nós vamos falar em número de semanas, tudo bem? Então, por isso que é importante a duração da gestação. De 37 a 42 é uma gestação que a gente chama de a termo, ou seja, uma gestação normal, que a criança não foi prematura. Né? Que a gente chama ela não é prematura, a partir de 37 semanas. Com menos de 37 semanas, elas são chamadas de pré-termo, que é o que a gente popularmente chama de prematuro. Não é errado, mas é bom conhecer o termo clínico, certo? Em caso de ser prematuro, o que provocou? Houve, por exemplo, um acidente de carro, um trauma emocional muito grande, né? Ou foi complicando, ou a criança começou a entrar em sofrimento e teve que fazer o parto. Então, tudo isso é informação importante para entender o aluno que você tem ali, certo? A mãe fez acompanhamento pré-natal? Hoje em dia, dificilmente essa resposta é negativa, né? Porque o SUS está completo. Mas é importante saber,
certo? A mãe teve doença durante a gravidez, por quê? Porque dependendo das doenças que a mãe tem durante a gravidez, isso leva também a provocar uma série de síndromes no desenvolvimento da criança, que envolve, sim, todos aqueles antigamente chamados de TGD, os transtornos gerais de desenvolvimento, né? Uma série de síndromes que hoje são colocadas tudo dentro de um espectro enorme, que é o TEA, que é o transtorno do espectro autista, certo? E a coisa mais fantástica que aconteceu na primeira metade do século passado, que é o teste de Apgar. Apgar é o sobrenome, né, de uma médica que era uma anestesiologista, que virou neonatologista, chamada Virginia Apgar, que a gente usa o nome dela para fazer uma sigla, certo? Então, esse teste ele é avaliado numa série, vou avançar aqui rapidinho para mostrar a tabela, certo? Em três, é uma série de itens que tem 3 pontuações possíveis. 0, quando a coisa está séria demais, certo? Então, por exemplo, a hora que ele nasce, no T0, T1, né, o primeiro minuto, ele está azulzinho, cianose, nota 0, certo? Ele está com as extremidades cianóticas, mas o corpo não está. Está com a mão, unha, aquele negócio todo, nota 1. Nasceu todo rosadinho, nota 2. Percebe? Pulso, frequência cardíaca. Se ele não entra, nasce sem batimento, nota 0. Certo? Ele está com pulsação fraca, nota 1. Está normal, bonitinho. Certo? E assim por diante. Então, somando, de acordo com a nota que você recebe, você vai ser classificado em 3 níveis predominantes, em 4 grandes níveis, né? O normal é de 7 a 10. Ninguém no primeiro minuto dificilmente nasce com nota 10. Agora, no 5º minuto, a maioria das crianças tem que se aproximar para 9 e para 10. E no 10º minuto está em 10. Isso é uma criança saudável, certo? Se ela não chegou a isso daí, você vai fazendo o teste estendido, vai marcando no 15, no 20 minutos, assim por diante, para ver o quanto ela aproxima, né? E se ela não aproxima, para eu avaliar o grau de comprometimento que ela tem. Uma criança que nasce com nota entre 6 e 7, ele tem um grau de comprometimento leve. De 4 a 6, é grave, certo? E de abaixo de 4 é extremamente grave. Aqui ele está no moderado, mas ele é considerado extremamente grave. De 3, menor que 4, seja 3, 2 ou 1, é para UTI, com intubação, com tudo que tem direito e assim por diante, tá? Então, entenderam aqui, né? E essa pessoa, gente, né? Olha aqui, ó, igual ou menor que 3 é condição crítica. Estão vendo ali, né? Aqui, certo? 4, 5 ou 6, ele precisa de ajuda. Mas maior que 7 não corre perigo. Então, isso aqui é outra maneira de olhar para isso, né? E quem inventou isso é essa senhora aqui, ó, Virginia Apgar. Morreu em 74, certo? Graças a esse trabalho da Virginia, nessa época, no início da primeira metade do século passado, é que reduziu drasticamente no mundo inteiro o índice de morte perinatal, ou seja, a criança nasce e morre, porque não se fazia essa avaliação. Eu, infelizmente, para ter uma ideia, eu convivi com um amigo, onde a esposa, uma psicóloga, ela foi ganhar o filho numa cidade muito pequena, um parto, né, foi um pré-natal, um pré-termo, mas não severo, mas não botaram na tenda de oxigênio e ela fez uma cianose importante, né, uma hipóxia importante do sistema nervoso, e ela fez aquilo que a gente chama de deficiência intelectual, né, desenvolveu, o que popularmente é chamado de PC, de paralisia cerebral, certo? Então, a paralisia cerebral não é um tipo de doença. A paralisia cerebral é uma perda de função de diferentes áreas dentro do meu cérebro, né, pela deficiência exatamente na capacidade de oxigenar esse cérebro. Então, dependendo da região em que sofre mais, que mais falta oxigênio ali, certo? Dependendo daquela região, ela vai ter só um problema motor, mas preservar o cognitivo. Ou pode ser o contrário. Se há outras estruturas, por exemplo, que comprometem mais o lobo frontal, ela vai ter um problema muito mais intelectual, cognitivo, do que motor. Ou, o que acontece na maioria das vezes,
é uma isquemia difusa, uma falta de oxigenação difusa, e ela vai, então, que compromete múltiplas áreas do cérebro, e ela vai ter problemas motores, problemas de desenvolvimento de autonomia, de independência, problemas de desenvolvimento intelectual, e muitas vezes, dependendo do grau dessa deficiência intelectual, ela vai ter uma vida sempre dependendo de suporte e de apoio. Vai ser o tipo de criança que você não vai colocar numa escola pensando em alfabetizar. O máximo que você vai conseguir fazer com essa criança é que ela tenha alguma autonomia, alguma liberdade de autocuidados. Saber se higienizar, saber se tiver sorte, dependendo do grau. Porque eu conheço casos que crianças falam estão vivas, mas estão há 10, 15 anos entubadas e não saem de um leito. Isso fala dos casos mais extremos, tá? Sigamos, gente. Deixa eu ver meu tempo. Opa, tá. Então, é essa mulher que era anestesiologista, ela via isso acontecendo e ela começou a avaliar. E a partir daí que ela desenvolveu. Falei, não, espera, mas se a gente olhar isso, e tomar providências logo que a criança nasce, a gente pode diminuir os problemas que a criança vai ter. Foi isso que ela fez. E era de anestesiologista, virou a maior especialista, praticamente considerada a mãe da neonatologia. Engraçado que quem fala em Apgar só ensina a decorar as tabelinhas de valores, né? E não entendeu o que ele realmente significa, né? E o quanto de resposta ele nos dá. Tudo bem, gente? Então, aqui. E a amamentação no seio. É por isso que eu voltei aqui. Isso é extremamente importante, tá? De novo, é uma crença muito antiga que ainda permeia as periferias, as pessoas menos esclarecidas, que criança ela tem que mamar e no máximo por 2 anos, certo? No peito da mãe. Errado. Está absolutamente, totalmente comprovado que quanto mais tempo de amamentação no seio, melhor o desenvolvimento da criança intelectual, cognitivo e, mais importante, gente, a capacidade de viver e interagir em sociedade, né? Hoje se fala que o ideal é que a criança seja amamentada não no máximo por 2 anos, mas pelo menos por 2 anos. Então, quando você vê uma mãe carregando, grudada no peito, uma criança com 15 quilos, com 6, 7 anos, às vezes, isso não é um problema. É um problema para o coitado do corpo da mãe, é óbvio, né? Para aguentar isso daí, certo? Mas isso não significa um distúrbio de desenvolvimento psicológico, de desenvolvimento afetivo, como se pensava. Que vai ser uma criança independente, vai ser uma criança não sei o quê. Não. Hoje se sabe que, né, não sei se vocês vão lembrar disso, né, que quando a criança está sugando no mamilo, o que ele está fazendo, na verdade, não é puxando que nem um canudinho puxa o leite, né, como se vai num canudinho. Na realidade, está estimulando receptores que tem aqui na auréola e no bico do mamilo, né, os receptores que vão fazer a mãe aqui no cérebro dela, por neurônio, aqueles neurôniozinhos lá da primeira aula, né, estimular uma área aqui dentro a produzir ocitocina. Essa ocitocina vai descer, vai espremer, como nem espremer uma bisnaga de confeitar bolo, sabe? Espremer a glândula mamária e fazer ejetar o leite. Por isso que quando a criança está amamentando aqui, quem é mãe sabe disso, começa a vazar leite do outro lado. Porque a ocitocina vai para os dois, né? Só que o que se descobriu é que a criança, quando ela está sugando, amamentando, nessa interação afetiva com a mãe, ela também aumenta a sua produção na criança de ocitocina. Não é que ela bebe a ocitocina na mãe no leite, não. Esse ato de sugar, de amamentar, de estar na proximidade, de estar sentindo a mesma frequência cardíaca, os mesmos ruídos que lhe deram conforto, tranquilidade quando ela estava ali no ventre da mãe, certo? Todo esse conjunto de fenômenos faz aumentar a produção de ocitocina na criança e isso tem efeito no desenvolvimento social, cognitivo, intelectual, tá, nessa pessoa. Então, o tempo de amamentação aqui é muito importante. Ou seja, quanto menor esse tempo de amamentação no seio, menos isso vai se desenvolver nessa criança. Certo? Esse é um outro campo que nós vimos. Muito bem. Desenvolvimento psicomotor. Aqui vocês vão avaliar os famosos marcos temporais que todo mundo conhece, né?
Aqui a gente mede em meses. Ah, com um ano começou a engatinhar. Não vamos falar em ano, não. Aqui vamos falar em meses, não é mais semana, agora é em meses. Certo? Engatinhou. Quando? Ah, tinha 3, 4 meses. Certo? 2, 3, 4 meses. Sentou. E o engatinhar, gente, tá? Muita gente acha que ela nunca engatinhou, porque não, ela só fez aquele rastejar vermiforme. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela não chega a ficar que nem um cachorrinho apoiado com a barriga suspensa. Ela fica se arrastando e fazendo os movimentos coordenados dos pés e das mãos e arrastando a barriguinha, que nem se fosse uma lagartixa andando. Isso é coordenação motora sendo desenvolvida também. Certo? Isso é muito importante. Lá nas observações, se vocês quiserem, pode perguntar como é que foi engatinhar ela. Certo? Por quanto tempo? Certo? Por que o sentou? Quando ela conseguiu firmar tanto a cabeça, certo? Mas principalmente os músculos eretores da coluna, para preparar para ela desenvolver a postura verticalizada em pé, certo? Então, vejam, a criança, ela tenta ficar em pé imitando o adulto. Se não tiver nenhum adulto ficando em pé no entorno dela, se ela for criada, isso em experimentos antigos monstruosos, né? Não deixava a criança ver ninguém andando de pé, eu criava lá, que nem fosse macaquinho, andando, apoiando os 4 membros, né? Eventualmente ficava de pé, mas sempre predominando aquele deslocar-se com os 4 membros, tá? E o andar é por imitação. Então eu falo, aí agora aconselhando vocês, psicólogos também, certo? Não tenham pressa em que a criança ande. Que ela sente, tudo bem. Que ela engatinhe, ótimo, certo? Mas não tenha pressa em botar a criança no andador para ela sair andando. Falou, o andador faz bem para o cuidador, que a criança não sai trombando nas coisas, né? Mas a criança, quanto mais ela engatinhar, mais ela desenvolve a coordenação motora, as habilidades motoras finas e assim por diante, certo? E se demorou, aí fala, demorou bastante. Aí você entra com essas perguntas, precisou de fisioterapia? Se você tem esses marcos de neurodesenvolvimento dentro do esperado, né? Você não vai perguntar, precisou de fisioterapia, vai ser a pergunta que você vai pular, percebe? Possui controle de esfíncteres? É o controle vegetativo. Então, ela está com 4, 5 anos. Ela ainda tem incontinência urinária, tem incontinência fecal, certo? Então, tem que investigar. Por quê? Isso está dissociado, né, das outras informações, do cognitivo, porque esse descontrole, essa falta de controle esfincteriano, ela pode ter uma série de causas, inclusive de ordem afetiva, de ordem emocional, de problemas no convívio familiar, inclusive pode ser uma das causas, né, dessa falta de controle de esfíncteres, tá? Quando falou as primeiras palavras, de novo, né, o desenvolvimento, né, os marcos temporais de desenvolvimento, tá? Então, quando ela vai falar as primeiras palavras, vocês já aprenderam, estão sabendo, né, que a criança ela passa por pelo menos 4 linguagens diferentes. Todo mundo fala em 3, mas são 4. A primeira linguagem da criança, todo mundo pensa, é o grito, o choro, e as mães aprendem a reconhecer isso rapidinho, quem é mãe sabe disso. Jéssica, você é mãe, Jéssica, né? E a segunda língua é o vocalize, quase ninguém percebe, que é quando ela faz som sem articular, sabe? Ela parece que ela está cantando, ela só fica... Né? Aí só depois desse treino que ela faz com o controle dos movimentos da língua, da boca e assim por diante, que ela começa a fazer os sons articulados. Aí ela começa a balbuciar. Então ela sai do babu, babu, é onde dá-se o babá e o babai. Por isso que em muitas e muitas línguas no mundo, a referência à genitora, aquele que cuida, sempre são sons que começam por articulação plosivas, bilabiais. Mamãe, mother, madre, e assim por diante. Papai, papa, que são as primeiras capacidades de articulação que nós desenvolvemos na fonoarticulatória, certo? Tem distúrbio da comunicação? Sim.
Que tipo de distúrbio? Ele não consegue pronunciar os encontros consonantais, os dígrafos. Isso é normal até uma certa idade, vocês vão ver isso. Então, vocês vão ver se isso é problema realmente ou faz parte do desenvolvimento da aprendizagem da linguagem, né? Que para crianças são verdadeiros trava-línguas, né? Problema, helicóptero, paralelepípedo, são palavras que a criança vai demorar muito tempo para conseguir pronunciar. E lembrando sempre, quem fala errado é a criança, papai e mamãe não precisa falar errado. Aí vem todo um conjunto de socialização, certo? Então, por que é importante? Para reconhecer, entre outras coisas, se ele tem algum sinal, algum traço, que eu já sei que você vai aparecer. Acabei de ler ali. Né? Por isso que tem algum traço que indique se ele tem um TEA, se ele tem em graus não identificados, em graus extremamente leve, certo? Se ele tem predisposição ou está desenvolvimento um TDAH, se ele tem realmente autonomia, então, se ele socializa com outros indivíduos, se ele interage, né? Se ele é independente, mas ele é solitário, percebe? São coisas todas, então, que nós temos que tomar cuidado. É um conjunto, né, de informações para você saber como ele é no ambiente, né, quando ele sai da segurança do lar, certo? E aqui é aquela história. Por que você está com preconceito, com discriminação, perguntando se ele gosta do sexo A, sexo B, se a idade... Não, gente. Nós não escolhemos a orientação sexual, nós descobrimos, né? E isso pode começar a se manifestar de maneira muito cedo, e a minha obrigação é oportunizar a interação com absolutamente todos os tipos de sexo e com todas as idades, que não signifiquem conflito de idade. Uma diferença de 2 anos entre duas crianças pode não significar nada, mas pode significar coisas muito grandes de diferença que esse convívio fica complicado. Entenderam isso? E se você está com uma criança que está com problema de fluxo, ela está com 11 anos e está fazendo o primeiro ano, opa! Entenderam por que isso é importante? Entender, gente? Beleza? E distrações preferidas, por quê? Porque aí vão entrar os recursos que você vai utilizar, certo? Música de qualquer tipo é importante em qualquer tipo de educação. Leitura é importante em qualquer tipo de educação, certo? Aprender a colecionar, fazer vínculo com objetos, com coisas, né? Com instrumentos e assim por diante, tudo isso são informações extremamente importantes para te orientar na sua capacidade de intervir, certo, gente? Então, de novo, olha, isso aqui é para comprovar o que você respondeu lá atrás, né? Ele é obediente, ele é independente, é comunicativo, é agressivo, que às vezes você enche, dora a pílula lá atrás e aqui mete a boca, percebe? Opa, pera lá. Certo? Lá enche a Bíblia, não, mas ele não, ele é ansioso, ele é queixoso, ele vive o quê? Isso aqui são chamadas perguntas de contraprova, certo? E o sono é importante? Sim, é importante, porque ele interfere diretamente na capacidade de concentração e na capacidade de prestar atenção, de sustentar atenção e de aprendizagem. E, portanto, isso faz você ter que reprogramar as tuas estratégias de intervenção. Amém? Certo, minha gente? Então, aqui, para fechar a coisa, o que a gente vai olhar? Como que os pais lidam com essa criança lá dentro, certo? De novo, são contraprova. São pais rigorosos, ditatoriais, cruéis, bondosos, permissivos, né? Você vive numa ditadura cruel ou você vive numa infantocracia? Todo mundo falando amém para as crianças e tudo que percebe, os conceitos que você tem que ver aqui, ó. E nós estamos passando por uma infantocracia muito, muito severa, que está fazendo uma desconstrução da formação da criançada, que não é brincadeira, né? E você vai ver a infantocracia se manifestando na resposta que você tem na última pergunta. Como ele reage quando é contrariado? Aqui, você, na verdade, psicóloga, certo? Isso aí. Espero que isso tenha ajudado vocês a reverem como é uma
anamnese e o quanto ela pode auxiliar na sua intervenção com o seu aluno, paciente lá na frente. Foi uma honra, um prazer trabalhar com todos vocês, Jéssica, Nayara e vocês aí do outro lado, né? Que nem sempre eu posso ver a carinha de vocês, mas gostaria muito. Podem acessar minha página, meu Instagram e meu WhatsApp que está lá, e perguntas mais complexas vocês podem fazer direto por lá. Um beijão para todo mundo. Que aula linda! Nós que agradecemos, professor, pela disponibilidade, pelos exemplos aí que o professor dá, né, para a gente ir aprendendo a cada dia mais. Então, muito obrigada pela parceria. Encerrando aí com brilhantismo essa nossa disciplina de neurofisiologia e aprendizagem. Para vocês, alunos, não fiquem tristes, a disciplina está encerrando, mas todas as aulas ficaram gravadas, então você pode, caso queira, retome o conteúdo, assista novamente às aulas. Se surgirem dúvidas, coloquem lá no fórum desta aula, nós vamos estar auxiliando vocês também. Quero agradecer a Jéssica por estar nos acompanhando durante nossas 4 aulas aí, né? E agradecer a todos vocês que participaram conosco. Lembrem que tem atividade vencendo. Conteúdo vocês têm. Conhecimento, competência também vocês têm para finalizar essa disciplina com uma excelente nota. Então, agarrem essa oportunidade e fiquem atentos aos prazos para não perder, certo? Pessoal, muito obrigada por tudo. Professor, Jéssica, muito obrigada. Obrigado a vocês. E aos demais, nos vemos na próxima disciplina. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.